Karl Marx versus Ludwig von Mises. O debate do século. Cenário idealizado. Uma sala de debate cheia de pessoas interessadas em economia e filosofia. No centro do palco, temos Karl Marx, representando suas ideias socialistas, e Ludwig von Mises, defendendo o liberalismo econômico. O debate será mediado pelo Projeto Paleolítica. Boa noite a todos! Hoje temos um debate intrigante entre dois grandes pensadores econômicos e filosóficos, Karl Marx e Ludwig von Mises. Vamos começar com uma pergunta geral sobre a natureza da economia. Marx, você pode iniciar. Qual é a sua visão fundamental da economia e como ela se relaciona com a sociedade? Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Minha visão é baseada na teoria do materialismo histórico e na luta de classes. Acredito que a economia é o motor da história e que a sociedade é dividida em classes, onde a burguesia explora a classe trabalhadora. O capitalismo é inerentemente injusto, concentrando a riqueza nas mãos de poucos, enquanto a maioria sofre com a alienação e a desigualdade. Defendo uma sociedade socialista, onde os meios de produção são controlados coletivamente e a riqueza é distribuída de forma mais equitativa. Obrigado, Marx. Agora, von Mises, por favor, compartilhe sua visão sobre a economia e seu papel na sociedade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui debatendo essas ideias fundamentais. Minha visão é baseada na Escola Austríaca de Economia, que enfatiza a liberdade individual e a ação humana. Acredito que a economia é uma ciência de indivíduos que tomam decisões racionais em busca de seus próprios interesses. O mercado livre, sem intervenção governamental, é o melhor sistema para alocar recursos e produzir prosperidade. Defendo o liberalismo econômico, onde cada indivíduo é livre para buscar seus objetivos e alcançar seu potencial máximo. Von Mises, sua visão é ingênua e abstrata. O capitalismo cria uma classe dominante que explora a classe trabalhadora. Isso resulta em desigualdade social e injustiça. A luta de classes é inevitável e, eventualmente, o proletariado se unirá para derrubar o sistema opressor. Marx, seu diagnóstico é equivocado. O capitalismo, apesar de não ser perfeito, é o único sistema econômico que permitiu o progresso e a prosperidade generalizada. A liberdade individual é essencial para a criatividade, inovação e prosperidade. A abolição da propriedade privada e a coletivização dos meios de produção resultariam em uma economia ineficiente e estagnada. Von Mises, sua visão é ingênua e abstrata. O capitalismo cria uma classe dominante que explora a classe trabalhadora. Isso resulta em desigualdade social e injustiça. A luta de classes é inevitável e, eventualmente, o proletariado se unirá para derrubar o sistema opressor. Marx, seu diagnóstico é equivocado. O capitalismo, apesar de não ser perfeito, é o único sistema econômico que permitiu o progresso e a prosperidade generalizada. A liberdade individual é essencial para a criatividade, inovação e prosperidade. A abolição da propriedade privada e a coletivização dos meios de produção resultariam em uma economia ineficiente e estagnada. Vamos manter a compostura e continuar com o debate. Marx, você mencionou a exploração e a desigualdade no capitalismo. Como você propõe resolver essas questões em uma sociedade socialista? Acredito que a solução é a revolução do proletariado, onde as classes trabalhadoras se unem para derrubar a burguesia e tomar o controle dos meios de produção. Com a propriedade coletiva dos recursos, não haverá mais exploração e a riqueza será distribuída de forma justa para atender às necessidades de todos. Essa visão ignora as complexidades da economia e da natureza humana. A abolição da propriedade privada levaria à tragédia dos comuns e à ineficiência na alocação de recursos. Sem a possibilidade de lucro e prejuízo, a economia se tornaria desorganizada e não poderia atender às necessidades e desejos dos indivíduos de forma eficiente. Muito bem. Parece que a discussão entre Marx e von Mises está cada vez mais acalorada. Vamos continuar com outra pergunta. Marx, você criticou o capitalismo por criar uma classe dominante que explora a classe trabalhadora.
Mas von Mises argumenta que, embora existam imperfeições no capitalismo, ele permitiu o progresso e a prosperidade. Como você responde a essa afirmação? É verdade que o capitalismo trouxe certos avanços tecnológicos e crescimento econômico em algumas regiões. Contudo, isso não nega o fato de que ele é construído sobre a exploração da classe trabalhadora. A acumulação de capital nas mãos de poucos leva a uma concentração de poder e riqueza que beneficia apenas os detentores dos meios de produção. Os trabalhadores são tratados como meros instrumentos para aumentar o lucro, sem participação significativa nas decisões econômicas. Marx, seu argumento é baseado em uma visão estática da economia. O capitalismo é um sistema dinâmico que permite mobilidade social e oportunidades para todos. Os trabalhadores têm a liberdade de buscar melhores oportunidades, melhorar suas habilidades, assim, melhorar sua posição na sociedade. Além disso, o empreendedorismo e a competição no livre mercado são motores do progresso e da inovação. A liberdade que você defende é uma ilusão. No capitalismo, os trabalhadores são explorados e alienados de seu trabalho. Eles não têm escolha real, pois são forçados a vender sua força de trabalho para sobreviver. O lucro é extraído do trabalho excedente que eles realizam, enquanto recebem salários inadequados para as suas necessidades básicas. A teoria da mais-valia, como você descreve, tem sido amplamente refutada pelos economistas modernos. A remuneração dos trabalhadores é determinada pelo valor que eles agregam ao processo produtivo. O capitalismo não é perfeito, mas é o sistema que melhor se adequa à natureza humana, incentivando a busca de interesses individuais e promovendo a eficiência econômica. Ambos apresentaram argumentos convincentes. Vamos passar para outra questão importante: o papel do Estado na economia. Marx, você defende a abolição da propriedade privada e a instauração de um Estado socialista. Como você enxerga o papel do Estado nesse contexto? O Estado, sob o socialismo, será uma representação dos interesses da classe trabalhadora. Ele administrará a propriedade coletiva dos meios de produção e garantirá a igualdade entre os cidadãos. O Estado socialista trabalhará para eliminar as desigualdades sociais, garantindo educação, saúde e bem-estar para todos os membros da sociedade. O Estado socialista que você propõe centralizaria o poder nas mãos de poucos burocratas, levando à tirania e à supressão da liberdade individual. O melhor papel do Estado é ser limitado e garantir a proteção dos direitos individuais, incluindo a propriedade privada. É através da liberdade econômica que as sociedades prosperam. O Estado que defendo é a representação da vontade coletiva da classe trabalhadora. Ele garantirá que a produção seja voltada para o benefício de todos, e não apenas para o lucro de alguns poucos privilegiados. Acredito que somente com a abolição da propriedade privada e uma economia planificada poderemos alcançar a justiça social. O socialismo que você propõe ignora as falhas inerentes a um planejamento centralizado. A liberdade individual e o livre mercado são essenciais para uma sociedade próspera. O Estado deve ser limitado para que cada indivíduo tenha a oportunidade de alcançar seu potencial máximo. Muito bem, parece que o debate entre Karl Marx e Ludwig von Mises continua suscitando muita discussão e interesse. Vamos prosseguir com mais uma questão: a desigualdade econômica. Marx, você argumentou que o capitalismo é inerentemente responsável pela desigualdade na distribuição de riqueza. Mas como você vê o papel da desigualdade na sociedade e como ela pode ser abordada em seu modelo socialista? A desigualdade é uma característica intrínseca ao capitalismo, uma vez que o sistema está fundamentado na exploração da classe trabalhadora pela classe capitalista. Sob o socialismo, a propriedade dos meios de produção estará nas mãos da coletividade, não de uma elite privilegiada. Isso permitirá a distribuição justa e equitativa dos recursos, eliminando a desigualdade e promovendo uma sociedade mais justa para todos. Marx, a desigualdade é um aspecto natural das diferenças de habilidades, talentos e esforços individuais. Tentar forçar uma igualdade absoluta levará à supressão da liberdade individual e à estagnação econômica. O capitalismo, por outro lado,
oferece a oportunidade para que as pessoas alcancem diferentes níveis de riqueza por meio da livre iniciativa e da meritocracia. O problema é que o capitalismo gera uma concentração extrema de riqueza nas mãos de uma minoria privilegiada, enquanto a maioria sofre com a pobreza e a exploração. Isso não é resultado de diferenças naturais, mas sim do sistema econômico que perpetua essa desigualdade injusta. A propriedade coletiva dos meios de produção sob o socialismo garantirá uma distribuição mais justa da riqueza e do poder. O capitalismo permite a mobilidade social, permitindo que as pessoas avancem em sua posição econômica com base em suas escolhas e esforços individuais. O empreendedorismo e a inovação são recompensados, incentivando o crescimento econômico e a criação de oportunidades para todos. O socialismo, por sua vez, enfraquece os incentivos individuais e prejudica a eficiência econômica. É evidente que ambos têm visões profundamente contrastantes sobre a desigualdade econômica e suas consequências. Vamos avançar para outra questão relevante: a função dos direitos individuais na sociedade. Von Mises, você defende fortemente a liberdade individual. Como você equaciona a liberdade com a necessidade de proteger os menos favorecidos na sociedade? A proteção dos menos favorecidos na sociedade é uma questão humanitária e moralmente importante. No entanto, acredito que o papel do Estado não deve ser de redistribuição forçada de riqueza, mas sim de garantir a igualdade perante a lei e proteger os direitos de todos os indivíduos. O livre mercado, quando não distorcido por interferências governamentais, é o melhor mecanismo para promover o bem-estar geral e criar oportunidades para todos. A proteção dos direitos individuais é essencial, mas o capitalismo, com sua natureza exploradora, mina efetivamente os direitos da maioria dos trabalhadores. A liberdade verdadeira só pode ser alcançada quando a opressão econômica for abolida. O Estado socialista, guiado pela vontade coletiva, garantirá a igualdade econômica e a justiça social. O Estado socialista que você defende coloca poder absoluto nas mãos de uma elite burocrática, o que inevitavelmente levará à supressão das liberdades individuais. A liberdade econômica é um direito fundamental que permite que as pessoas busquem seus próprios interesses e alcancem seu potencial máximo. Incrível como a discussão entre Karl Marx e Ludwig von Mises está estimulando tantas reflexões. Vamos avançar para uma questão crucial: o papel do mercado e da intervenção governamental na economia. Marx, você defende a abolição da propriedade privada e uma economia centralmente planejada. Mas como você responde aos argumentos de von Mises sobre a ineficiência econômica de tal sistema e o papel crucial do livre mercado na alocação de recursos? O livre mercado, como von Mises o descreve, é um sistema que perpetua a exploração e a desigualdade. A competição desenfreada leva à concentração de riqueza nas mãos de poucos, enquanto a maioria enfrenta condições precárias. A economia centralmente planejada sob o socialismo visa eliminar os desperdícios e a irracionalidade do mercado capitalista. Dessa forma, poderemos direcionar os recursos para atender às necessidades da sociedade de maneira mais justa e equitativa. O planejamento central da economia, como defendido pelo socialismo, é uma ilusão de conhecimento total. Não há como uma autoridade central compreender completamente as complexidades e necessidades individuais de uma sociedade inteira. O mercado livre é um sistema de informações descentralizadas, onde os preços agem como sinais, coordenando eficientemente a produção e a distribuição de bens e serviços com base nas preferências individuais. O mercado livre é guiado pelo interesse próprio, o que inevitavelmente leva a desigualdades e à exploração. O planejamento central, quando implementado democraticamente, representa a vontade da maioria, e não de uma elite privilegiada. A economia socialista não é apenas mais eficiente, mas também mais justa, pois visa atender às necessidades da coletividade em vez de satisfazer os desejos egoístas de alguns poucos. O planejamento central pode até ser apresentado como democrático, mas, na prática, sempre acaba concentrando o poder nas mãos de burocratas e políticos. Isso resulta em falta de incentivos para a eficiência e a inovação, e a alocação de recursos é distorcida pelas preferências e decisões centralizadas.
A liberdade individual é sacrificada em prol de uma suposta igualdade que nunca é alcançada. É evidente que a questão do mercado versus planejamento central é uma das principais diferenças entre suas filosofias econômicas. Vamos avançar para outra questão fundamental: o papel do trabalho e da propriedade dos meios de produção. Von Mises, você acredita que a propriedade privada é essencial para a prosperidade econômica. No entanto, Marx argumenta que a propriedade privada leva à exploração do trabalho assalariado. Como você responde a essa crítica? A propriedade privada é um direito fundamental que garante a liberdade individual. Sob o capitalismo, as pessoas têm a liberdade de possuir e gerir os meios de produção e de empregar seu trabalho em troca de um salário. Isso permite que os indivíduos persigam seus interesses e busquem oportunidades de melhoria econômica. A propriedade privada é a fonte da exploração no capitalismo. O trabalhador é alienado de seu trabalho e obrigado a vender sua força de trabalho para sobreviver, enquanto a classe capitalista se apropria do excedente gerado. A abolição da propriedade privada permitirá a coletivização dos meios de produção e a libertação do trabalhador dessa exploração. A propriedade privada é a base da liberdade individual e da responsabilidade pessoal. Ela encoraja a inovação e o empreendedorismo, estimulando o progresso econômico e a criação de riqueza. O trabalho assalariado é uma escolha voluntária para muitos indivíduos que preferem empregar suas habilidades em troca de compensação financeira. Compreendo a perspectiva de que a propriedade privada possa incentivar a liberdade individual e o empreendedorismo. No entanto, é importante reconhecer as implicações sociais e econômicas que ela pode trazer. Sob o capitalismo, vejo que a propriedade privada dos meios de produção concentra poder e riqueza nas mãos de uma minoria, enquanto muitos trabalhadores, especialmente os menos favorecidos, são obrigados a vender sua força de trabalho sem escolha real. Isso pode levar a relações de trabalho desiguais e, em muitos casos, à exploração. Outro ponto é que o acesso desigual aos recursos dificulta o empreendedorismo para a maioria das pessoas. A concentração de capital e o controle dos meios de produção por uma minoria tornam difícil para muitos indivíduos competirem no mercado e realizarem suas aspirações empreendedoras. Por isso, acredito que o socialismo pode oferecer soluções para esses problemas. Ao promover a propriedade coletiva dos meios de produção, o socialismo busca garantir uma distribuição mais equitativa de riqueza e recursos, permitindo que todos tenham acesso igualitário às oportunidades econômicas e possam participar ativamente nas decisões que afetam suas vidas e comunidades. Muito bem, diante do interesse contínuo, vamos prosseguir com o debate entre Karl Marx e Ludwig von Mises. Agora vamos abordar a questão das crises econômicas. Marx, você argumentou que o capitalismo é propenso a crises cíclicas de superprodução e instabilidade, resultando em recessões e desemprego em massa. Como você propõe lidar com esse aspecto negativo do sistema econômico capitalista? As crises cíclicas são inerentes ao sistema capitalista, pois estão enraizadas em suas contradições fundamentais. O capitalismo cria um mercado instável, impulsionado pela busca implacável do lucro. A solução para essas crises não é reformar o sistema, mas sim substituí-lo. Sob o socialismo, a economia será planejada para atender às necessidades da sociedade, eliminando a anarquia do mercado capitalista e evitando crises cíclicas. As crises econômicas fazem parte da realidade econômica e não são exclusivas do capitalismo. O livre mercado tem a capacidade de se autoajustar e se recuperar naturalmente dessas crises. Intervenções governamentais e políticas monetárias expansionistas são frequentemente as causas das crises prolongadas. A solução não é eliminar o livre mercado, mas sim permitir que ele funcione de forma mais livre e desimpedida. O livre mercado não tem a capacidade de regular-se adequadamente. A busca incessante por lucro leva a práticas predatórias e a uma distribuição desigual de recursos. Enquanto as crises ocorrem, os trabalhadores sofrem desemprego e pobreza enquanto a classe capitalista se beneficia. O socialismo busca eliminar essa instabilidade e garantir a segurança econômica para todos. O socialismo,
em sua busca por uma economia planificada, não pode ser mais bem-sucedido do que o livre mercado na alocação eficiente de recursos. O planejamento central enfrenta desafios de informações imperfeitas e falta de incentivos para a eficiência. O livre mercado, apesar das crises ocasionais, é o sistema mais dinâmico e capaz de responder às mudanças e demandas da sociedade. As visões de vocês sobre as crises econômicas demonstram diferenças fundamentais em suas filosofias econômicas. Vamos avançar para outra questão importante, a questão da liberdade política e sua relação com o sistema econômico. Von Mises, você defende a liberdade econômica e individual, mas como você acha que essa liberdade pode coexistir em um sistema capitalista onde o poder econômico muitas vezes corrompe o poder político? É verdade que o poder econômico pode influenciar o poder político em qualquer sistema. No entanto, o capitalismo, quando acompanhado por uma estrutura política baseada na proteção dos direitos individuais e no Estado de Direito, pode limitar essa interferência. O Estado deve se abster de interferir em questões econômicas e garantir a igualdade perante a lei para proteger a liberdade individual. O poder econômico sempre se manifesta como poder político sob o capitalismo. A classe capitalista exerce influência sobre os governos para moldar as políticas em seu benefício, perpetuando a exploração da classe trabalhadora. Sob o socialismo, a propriedade coletiva dos meios de produção elimina a concentração de poder nas mãos de uma elite e coloca o poder econômico a serviço da coletividade. O socialismo, por sua vez, concentra o poder nas mãos de uma elite burocrática que decide como alocar os recursos e controlar a economia. Isso leva a uma perda de liberdade individual e à supressão das vozes dissidentes. A verdadeira liberdade política só pode ser alcançada em um sistema que limita o poder do Estado e protege os direitos individuais. Compreendo suas preocupações, Mises, mas é importante esclarecer que o socialismo autêntico busca a descentralização do poder e a participação democrática das massas. A abordagem de controle coletivo não implica necessariamente em uma elite burocrática no controle, mas sim na capacitação de todos os membros da sociedade para participarem ativamente das decisões que os afetam. O verdadeiro socialismo visa garantir a liberdade política e econômica para todos, ao contrário das distorções que podem surgir em regimes autoritários que se intitulam como socialistas. Acredito que um sistema socialista genuíno pode superar os desafios do capitalismo e garantir uma sociedade mais justa e igualitária para todos os seus membros. Vamos continuar o debate entre Karl Marx e Ludwig von Mises. A próxima questão é sobre a questão da igualdade versus liberdade individual. Marx, você defende a busca pela igualdade econômica e social por meio do socialismo. Mas como você equaciona a igualdade com a diversidade de talentos, habilidades e ambições individuais? A busca pela igualdade não significa que todos devem ser iguais em habilidades ou ambições. Reconheço que as pessoas são naturalmente diversas em suas capacidades e interesses. O socialismo busca garantir que todos tenham acesso igualitário aos recursos e oportunidades básicas, independentemente de suas habilidades individuais. Dessa forma, cada indivíduo poderá desenvolver suas aptidões de acordo com suas preferências e contribuir para a sociedade de forma significativa. No entanto, Marx, a igualdade de resultados buscada pelo socialismo ignora as diferenças inatas entre as pessoas. A liberdade individual é fundamental, permitindo que as pessoas escolham suas próprias trajetórias e alcancem suas metas com base em suas habilidades e esforços. O livre mercado reconhece essas diferenças e recompensa o mérito, promovendo uma sociedade dinâmica e inovadora. A desigualdade de resultados sob o capitalismo não é resultado apenas das diferenças individuais, mas sim do sistema que perpetua a concentração de riqueza nas mãos de uma elite. O socialismo busca criar uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam desfrutar de uma qualidade de vida adequada, independentemente de suas habilidades individuais. A busca pela igualdade de resultados sacrifica a liberdade individual e a responsabilidade pessoal. O socialismo pode igualar as condições materialmente, mas não pode garantir a motivação e a iniciativa individual. O livre mercado, por outro lado, recompensa o mérito e a inovação,
promovendo um ambiente onde as pessoas podem perseguir seus objetivos e alcançar seu potencial máximo. Suas afirmações sobre o socialismo são simplistas e distorcidas. Você retrata o socialismo como uma utopia coletivista que supostamente sacrifica a liberdade individual e a responsabilidade pessoal. No entanto, isso não é verdade. O socialismo genuíno busca eliminar as desigualdades inerentes ao sistema capitalista e garantir que todos os indivíduos tenham condições dignas de vida e acesso igualitário às oportunidades. Ao contrário do que você insinua, o socialismo não busca uma igualdade forçada de resultados, mas sim uma igualdade de oportunidades para que todos possam prosperar com base em suas habilidades e esforços. O objetivo é criar uma sociedade em que as barreiras socioeconômicas sejam superadas, permitindo que as pessoas possam alcançar seu potencial máximo em um ambiente justo e solidário. Enquanto você defende o livre mercado como a panaceia para todas as questões econômicas, esquece que esse sistema muitas vezes perpetua a concentração de riqueza e poder nas mãos de uma elite privilegiada. O livre mercado pode recompensar alguns, mas deixa muitos outros à mercê das desigualdades e exploração. Portanto, é hora de enxergar além dos estereótipos e reconhecer que o socialismo genuíno é uma resposta válida para as deficiências do capitalismo. Não é uma questão de sacrificar a liberdade individual, mas sim de garantir uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Ambos apresentaram argumentos importantes sobre igualdade e liberdade individual. Vamos avançar para outra questão relevante: a visão de vocês sobre a natureza humana. Marx, você acredita que o comportamento humano é moldado pelas condições econômicas e sociais. Mas como você responde aos críticos que argumentam que a natureza humana é intrinsecamente egoísta e competitiva, tornando o socialismo utópico? O argumento de que a natureza humana é intrinsecamente egoísta e competitiva é uma visão reducionista da complexidade humana. Sob o capitalismo, o egoísmo é incentivado pela busca implacável do lucro e pela competição desenfreada. O socialismo busca criar um ambiente em que a cooperação e a solidariedade sejam valorizadas, permitindo que as pessoas desenvolvam seu potencial altruísta e cooperativo. Marx, é importante ser realista sobre a natureza humana. O egoísmo e a competição são parte da nossa condição humana. O livre mercado aproveita essa realidade, pois incentiva as pessoas a buscarem seus próprios interesses, o que resulta em uma alocação eficiente de recursos e na criação de riqueza para toda a sociedade. O egoísmo descontrolado no capitalismo leva à exploração e à desigualdade. O socialismo busca transformar a natureza humana, estimulando uma sociedade mais solidária e justa, onde as pessoas não são levadas a competir desenfreadamente, mas sim a cooperar para o bem comum. O socialismo, ao tentar transformar a natureza humana, acaba por restringir a liberdade individual. O livre mercado, por sua vez, é o sistema mais compatível com a nossa natureza humana, permitindo que as pessoas busquem seus próprios interesses e contribuam para o bem-estar da sociedade de forma voluntária. Sua crença de que o socialismo tenta transformar a natureza humana é um equívoco. O socialismo não busca restringir a liberdade individual, mas sim garantir que todos os indivíduos tenham acesso igualitário a oportunidades e condições dignas de vida. É o capitalismo que frequentemente explora e oprime a natureza humana em busca de lucro e poder concentrado nas mãos de poucos. Enquanto você defende o livre mercado como a melhor expressão da nossa natureza, ignora que esse sistema perpetua desigualdades e incentiva a ganância desenfreada em detrimento dos mais vulneráveis. A verdadeira natureza humana é solidária e cooperativa, buscando o bem-estar coletivo, e o socialismo genuíno abraça esses valores, visando uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Não é o socialismo que busca transformar a natureza humana, mas sim o capitalismo que corrompe nossos valores essenciais em nome do lucro e da competição desenfreada. É hora de reconhecer a importância do socialismo em garantir uma sociedade mais justa, onde a liberdade individual seja verdadeiramente respeitada e onde todos tenham a oportunidade de prosperar, não apenas alguns privilegiados. As visões opostas sobre a natureza humana são fundamentais para suas filosofias econômicas. Vamos avançar para a próxima questão deste debate: a perspectiva em relação ao futuro da sociedade. Von Mises, você acredita que o livre mercado e o liberalismo econômico levarão ao progresso contínuo e ao bem-estar geral? Marx, por outro lado, defende que o socialismo é a solução para os problemas do capitalismo.
Como vocês veem o futuro da sociedade em seus respectivos modelos econômicos? Sob o liberalismo econômico, vejo um futuro de progresso e prosperidade contínua. O livre mercado permite a inovação, o empreendedorismo e a competição saudável, impulsionando o crescimento econômico e a melhoria das condições de vida. O respeito aos direitos individuais e à liberdade econômica permitirá que cada pessoa alcance seu potencial máximo e contribua para a sociedade de forma voluntária e benéfica. Eu vejo um futuro de uma sociedade mais justa e igualitária sob o socialismo. A abolição da exploração e da desigualdade econômica levará ao fim das crises cíclicas e à eliminação da pobreza generalizada. Com a coletivização dos meios de produção, a sociedade será capaz de planejar e alocar os recursos de forma mais eficiente, atendendo às necessidades de todos e promovendo uma verdadeira igualdade para todos os membros da sociedade. Com o interesse contínuo no debate entre Karl Marx e Ludwig von Mises, vamos prosseguir com mais algumas questões relevantes. Agora vamos discutir a questão da propriedade intelectual e sua relação com o sistema econômico. Von Mises, você defende fortemente a propriedade privada como um direito fundamental. Mas como você equaciona a proteção dos direitos de propriedade intelectual em um mercado livre? A proteção dos direitos de propriedade intelectual é uma extensão natural do direito de propriedade privada. Sob um mercado livre, as ideias, invenções e criações intelectuais são consideradas propriedade legítima dos seus criadores. A proteção desses direitos é essencial para incentivar a inovação e a criatividade, pois garante que os inventores e criadores sejam recompensados por seus esforços e investimentos. A propriedade intelectual é uma concepção abstrata criada pelo sistema capitalista para perpetuar a noção de propriedade privada. Isso apenas serve aos interesses da classe capitalista dominante, permitindo que eles monopolizem a produção e mantenham o controle sobre a exploração dos trabalhadores. Sob o socialismo, os direitos de propriedade intelectual seriam reconsiderados para garantir um acesso mais igualitário ao conhecimento e à cultura. A propriedade intelectual é essencial para incentivar a inovação e a criatividade. Sem a proteção adequada dos direitos intelectuais, os criadores seriam desencorajados a investir tempo e recursos em novas ideias e invenções. Um mercado livre e a proteção dos direitos de propriedade intelectual proporcionam um ambiente ideal para o florescimento das artes, ciências e tecnologias. A propriedade intelectual, como um conceito capitalista, cria barreiras artificiais ao acesso ao conhecimento e à cultura. O socialismo busca uma abordagem mais cooperativa, onde o conhecimento é compartilhado livremente para o benefício de toda a sociedade. Sob o socialismo, o incentivo à inovação viria da busca pelo bem comum, e não apenas pela acumulação individual de riqueza. As visões sobre a propriedade intelectual demonstram como suas filosofias econômicas têm implicações profundas em várias áreas da sociedade. Vamos avançar para outra questão relevante: o papel do sistema educacional em suas ideologias. Marx, você enfatiza a importância da educação para a conscientização e mobilização da classe trabalhadora. Mas como você propõe implementar um sistema educacional sob o socialismo? Sob o socialismo, a educação será considerada um direito fundamental de todos os cidadãos. O sistema educacional será reformulado para garantir uma educação igualitária e abrangente, destinada a despertar a consciência da classe trabalhadora sobre sua situação e seu potencial de transformação social. A educação não será apenas voltada para a produção de trabalhadores, mas também para a formação de cidadãos conscientes e participativos. A educação é realmente uma parte essencial de qualquer sociedade. Mas como você garante que o sistema educacional sob o socialismo não será controlado pelo Estado para propagar uma ideologia específica? A liberdade de pensamento e expressão é crucial para uma educação verdadeiramente enriquecedora. A educação sob o socialismo será um esforço coletivo e democrático. O controle centralizado do Estado não é o objetivo. Pelo contrário, a educação será orientada para o desenvolvimento integral do indivíduo, para que cada cidadão seja capacitado a tomar decisões informadas e participar ativamente na sociedade.
A diversidade de ideias e perspectivas será incentivada, e a educação será voltada para o avanço coletivo da sociedade, em vez de promover interesses individuais. Ainda assim, há o risco de que o sistema educacional sob o socialismo seja moldado para atender aos interesses da classe dominante do momento. A liberdade de escolha na educação é essencial para garantir que as pessoas tenham acesso a diferentes perspectivas e ideias, permitindo uma sociedade mais diversa e aberta. Seu medo infundado sobre o sistema educacional sob o socialismo é apenas uma tática para desviar a atenção das falhas do capitalismo. O verdadeiro socialismo busca uma educação inclusiva e acessível para todos, promovendo o pensamento crítico e a diversidade de ideias. Ao contrário do que você sugere, é o capitalismo que muitas vezes molda a educação para atender aos interesses da classe dominante, perpetuando desigualdades e limitando o acesso a oportunidades educacionais. A liberdade de escolha na educação que você defende é frequentemente uma ilusão para muitos que não têm os recursos necessários para acessar educação de qualidade. O socialismo autêntico busca romper com essas estruturas opressivas e garantir que todos tenham acesso igualitário a uma educação de alto padrão, para que possam desenvolver seus talentos e contribuir plenamente para uma sociedade mais justa e progressista. Se você está verdadeiramente preocupado com uma sociedade diversa e aberta, é hora de reconhecer que o socialismo oferece uma visão mais inclusiva e igualitária da educação, onde todos têm a oportunidade de crescer e prosperar, não apenas uma elite privilegiada. Devido ao interesse contínuo no debate entre Karl Marx e Ludwig von Mises, continuaremos com mais algumas questões relevantes. Vamos abordar agora o tema do meio ambiente e sua relação com o sistema econômico. Marx, como você enxerga a questão ambiental no contexto do socialismo? Como o sistema socialista lidaria com os desafios ambientais? A questão ambiental é de extrema importância no contexto do socialismo. O capitalismo, com sua busca implacável pelo lucro e pela exploração desenfreada dos recursos naturais, tem sido responsável por graves danos ao meio ambiente. Sob o socialismo, a economia será planejada de forma consciente e sustentável, levando em conta os impactos ambientais das atividades produtivas. A propriedade coletiva dos meios de produção permitirá uma abordagem mais equilibrada e responsável em relação aos recursos naturais, garantindo a preservação do meio ambiente para as gerações futuras. Embora seja verdade que o capitalismo enfrenta desafios ambientais, a solução não é substituí-lo pelo socialismo. O livre mercado pode se adaptar às preocupações ambientais por meio de mecanismos de preços e incentivos econômicos. A inovação e a tecnologia, impulsionadas pela liberdade econômica, podem fornecer soluções para questões ambientais, ao mesmo tempo que preservam o progresso econômico e o bem-estar social. O capitalismo é inerentemente orientado para o crescimento econômico ilimitado, o que inevitavelmente leva à exploração dos recursos naturais e à degradação do meio ambiente. O livre mercado não pode garantir a preservação ambiental a longo prazo, pois coloca os interesses econômicos acima das preocupações ambientais. O socialismo, por sua vez, buscará um equilíbrio sustentável entre as necessidades humanas e a proteção do meio ambiente. O livre mercado, quando acompanhado por regulamentações e incentivos adequados, pode sim abordar preocupações ambientais. A concorrência entre as empresas pode estimular a busca por práticas mais sustentáveis e inovadoras, enquanto a propriedade privada permite que as pessoas cuidem dos recursos que lhes pertencem de forma mais responsável. A solução não é abolir o livre mercado, mas sim aprimorá-lo para lidar com os desafios ambientais. Suas esperanças em regulamentações e incentivos adequados no livre mercado para abordar as preocupações ambientais são ingênuas. O capitalismo prioriza o lucro acima de tudo, e a busca desenfreada por ganhos muitas vezes leva à exploração desmedida dos recursos naturais e ao descaso com o meio ambiente. A ideia de que a propriedade privada levará as pessoas a cuidarem dos recursos de forma mais responsável é uma ilusão, pois muitos proprietários colocam o lucro imediato acima da sustentabilidade a longo prazo. Além disso, o capitalismo tende a externalizar os custos ambientais, transferindo os ônus para a sociedade e o meio ambiente, enquanto os benefícios permanecem nas mãos de poucos. A solução para os desafios ambientais não está em aprimorar o livre mercado, mas sim em transcender suas limitações.
O socialismo oferece uma perspectiva mais holística, onde os recursos seriam geridos de forma coletiva e sustentável, visando o bem-estar de toda a sociedade e do meio ambiente. É hora de reconhecer que o capitalismo é incompatível com a preservação do nosso planeta, e a busca por soluções reais requer uma mudança de paradigma, não apenas ajustes superficiais. As questões ambientais claramente despertam preocupações em ambos os modelos econômicos. Vamos prosseguir para outra questão relevante: o papel da tecnologia e da automação na sociedade. Von Mises, você acredita que o livre mercado e a competição impulsionam a inovação tecnológica? Mas como você lidaria com as preocupações sobre o impacto da automação na perda de empregos sob o sistema capitalista? A automação e a tecnologia são parte do progresso natural e inevitável da sociedade. Sob o livre mercado, a inovação tecnológica pode melhorar a produtividade e a eficiência, resultando em um aumento da riqueza e do padrão de vida geral. Embora a automação possa alterar alguns setores de emprego, a economia livre se adapta naturalmente a essas mudanças, criando novas oportunidades de trabalho em outras áreas. A automação sob o capitalismo leva à concentração de poder e riqueza nas mãos dos proprietários dos meios de produção, enquanto os trabalhadores são descartados e empobrecidos. O progresso tecnológico não deve ser usado como desculpa para explorar os trabalhadores ou criar mais desigualdade. Sob o socialismo, a automação e a tecnologia seriam usadas para o benefício de todos, reduzindo a carga de trabalho e melhorando a qualidade de vida para todos os membros da sociedade. O progresso tecnológico não é o culpado pela exploração no capitalismo. A responsabilidade recai sobre o sistema de incentivos e a alocação de recursos. O livre mercado pode ser aprimorado para garantir que os benefícios da automação sejam compartilhados mais amplamente, sem a necessidade de sacrificar a liberdade econômica. A competição e a inovação são os motores do progresso, e o mercado livre pode adaptar-se para enfrentar os desafios trazidos pela automação. Suas tentativas de dissociar o progresso tecnológico da exploração no capitalismo são risíveis. O sistema de incentivos e alocação de recursos é intrinsecamente moldado pela busca implacável por lucro, resultando em desigualdades e exploração. O livre mercado só perpetua essa dinâmica ao permitir que a riqueza seja concentrada nas mãos de poucos em detrimento da maioria. Você acredita que o livre mercado pode ser aprimorado para compartilhar os benefícios da automação de forma mais ampla, mas isso é uma utopia irrelevante sob o capitalismo. A competição e inovação, como você defende, não são soluções para os problemas criados pela automação, pois continuam a deixar os trabalhadores vulneráveis à exploração e ao desemprego em massa. Enquanto você insiste em enaltecer o livre mercado como a resposta a todos os problemas, esquece que ele perpetua um sistema injusto e insustentável. A automação e o progresso tecnológico podem ser positivos, mas sob o capitalismo, ele só acentua as desigualdades. O socialismo oferece uma visão mais sensata, onde os benefícios do avanço tecnológico são compartilhados igualmente, e não em detrimento dos trabalhadores. É hora de reconhecer que o livre mercado não é a solução, mas sim o problema. As visões sobre o papel da tecnologia e da automação destacam mais uma vez as diferenças fundamentais entre seus modelos econômicos. Vamos avançar para a próxima questão deste debate, a questão da paz e do conflito na sociedade. Marx, como você acredita que o socialismo poderia contribuir para a paz e evitar conflitos internacionais? Sob o socialismo, a eliminação da competição capitalista entre as nações seria possível. O sistema socialista buscaria promover a cooperação internacional e a solidariedade entre os povos, evitando disputas desnecessárias por recursos e poder. Com a abolição das divisões de classe e a criação de uma economia planejada, o socialismo buscaria criar uma base mais sólida para a paz e a estabilidade internacional. O socialismo pode até prometer a paz, mas, na realidade, a luta pelo poder e o controle dos recursos continuariam a existir. O livre mercado e a economia baseada na cooperação voluntária entre as nações são mais propensos a evitar conflitos. Quando os interesses econômicos estão alinhados, a guerra e a agressão tornam-se menos prováveis. O livre comércio promove a interdependência e a paz entre as nações. O capitalismo é responsável por inúmeros conflitos e guerras, pois a busca por mercados e recursos tem levado à exploração e opressão das nações mais fracas.
Sob o socialismo, a economia planejada buscaria evitar essa competição destrutiva e a busca por hegemonia, criando uma base mais sólida para a paz e a cooperação internacional. As guerras não são resultado do sistema econômico, mas sim de questões políticas e ideológicas. O livre mercado e a liberdade econômica podem proporcionar uma base sólida para a paz, pois a interdependência econômica entre as nações incentiva a cooperação e a busca por soluções pacíficas para os conflitos. Devido à alta demanda e interesse neste debate entre Karl Marx e Ludwig von Mises, vamos continuar com mais algumas questões relevantes. Agora, vamos abordar o papel do Estado em seus respectivos sistemas econômicos. Marx, você acredita que o Estado é fundamental para a implementação do socialismo e a garantia da igualdade. Mas como você responde às críticas de que um Estado forte pode levar à burocracia, corrupção e à supressão das liberdades individuais? O Estado sob o socialismo não deve ser um instrumento de opressão ou controle, mas sim uma expressão da vontade da classe trabalhadora. A construção do socialismo depende da participação ativa e democrática das massas. Embora reconheça os riscos da burocratização, o socialismo busca implementar mecanismos para evitar a concentração de poder e a corrupção. O objetivo é estabelecer um Estado verdadeiramente democrático que sirva aos interesses da maioria, e não de uma elite privilegiada. A história tem mostrado que, mesmo com boas intenções, um Estado forte tende a centralizar o poder e a sufocar a liberdade individual. A burocracia inevitavelmente cresce, minando a eficiência econômica e a liberdade dos cidadãos. O livre mercado, com a descentralização do poder, garante maior liberdade individual e limita o risco de corrupção e autoritarismo. A concentração de poder no Estado é apenas um reflexo da concentração de poder na classe capitalista sob o capitalismo. O socialismo visa descentralizar o poder econômico por meio da coletivização dos meios de produção. Com a propriedade coletiva dos recursos, o poder é distribuído de forma mais equitativa, garantindo que o Estado não se torne um instrumento de opressão. A concentração de poder no Estado é igualmente perigosa, independentemente de quem detenha esse poder. O livre mercado, ao limitar o poder do Estado e garantir a proteção dos direitos individuais, é a melhor forma de evitar a opressão e a corrupção. A liberdade econômica é o melhor antídoto contra o abuso de poder, e a concorrência garante que nenhum grupo tenha controle absoluto sobre a sociedade. Ah, claro, você tenta convencer que a liberdade econômica pode ser o remédio para todos os males. O livre mercado, segundo você, é a solução mágica que impedirá qualquer abuso de poder e corrupção, não é? Que ilusão! O livre mercado, na realidade, só garante a concentração de poder e riqueza nas mãos de uma elite privilegiada, enquanto a maioria é deixada à mercê da exploração e desigualdade. Você afirma que a concorrência impede que um grupo tenha controle absoluto sobre a sociedade. Mas quem realmente se beneficia da concorrência acirrada? São sempre os mesmos poucos que estão no topo da pirâmide enquanto a grande massa luta para sobreviver. Quanto à concentração de poder no Estado, você parece ignorar que sob o capitalismo, o poder é concentrado nas mãos da elite econômica, que manipula o Estado em seu benefício. O Estado se torna um mero instrumento dos interesses da classe dominante. O socialismo, ao contrário do que você imagina, busca descentralizar o poder e garantir a participação democrática. O verdadeiro antídoto contra o abuso de poder é uma sociedade em que todos os membros têm voz e poder de decisão. É hora de deixar de lado essa fé cega no livre mercado e reconhecer que o socialismo oferece uma visão mais justa e igualitária para a sociedade. As visões sobre o papel do Estado e sua relação com a liberdade individual são fundamentais para suas filosofias econômicas. Vamos avançar para outra questão relevante: o papel da religião e da cultura em suas ideologias. Marx, como você enxerga a religião e a cultura no contexto do socialismo? Como o socialismo lida com essas questões em uma sociedade diversificada? O socialismo não é hostil à religião ou à cultura, desde que elas não sejam utilizadas para perpetuar a exploração e a opressão. O socialismo busca uma abordagem mais inclusiva, permitindo que as pessoas pratiquem livremente sua religião e expressem sua cultura.
No entanto, o socialismo busca eliminar as influências negativas da religião e da cultura que possam servir como instrumentos de dominação de classe. Embora o socialismo possa afirmar não ser hostil à religião e à cultura, a abordagem de um Estado forte e planejado pode facilmente restringir a liberdade religiosa e cultural. A diversidade cultural e religiosa é um aspecto importante da liberdade individual, e o livre mercado respeita essa diversidade ao permitir que as pessoas expressem e pratiquem suas crenças livremente. O capitalismo frequentemente explorou a religião e a cultura para justificar a desigualdade e a exploração. O socialismo não busca impor uma ideologia única, mas sim criar um ambiente onde todas as formas de expressão cultural e religiosa sejam respeitadas e valorizadas. A igualdade econômica sob o socialismo pode proporcionar uma base mais sólida para a diversidade cultural florescer. O livre mercado, ao proteger a liberdade individual, permite que as pessoas sigam suas crenças religiosas e culturais de forma voluntária e não imposta. A diversidade é mais bem preservada quando o Estado não interfere nas escolhas individuais. O socialismo, por sua vez, com sua abordagem centralizada, corre o risco de suprimir a diversidade em nome da busca por igualdade. Mas claro, a maravilhosa liberdade do livre mercado será a base para seguirmos nossas crenças religiosas e culturais. Sei. A menos, é claro, que nossas crenças interfiram nos lucros da elite privilegiada que controla tudo sob o capitalismo. Isso você não fala, não é? Você fala em diversidade, mas esquece que sob o livre mercado, a verdadeira diversidade é sufocada pela hegemonia cultural e ideológica da classe dominante. A mídia, a cultura e até mesmo a religião são moldadas pelos interesses dos poderosos, e qualquer resistência é silenciada ou cooptada. E quanto ao socialismo suprimir a diversidade em nome da igualdade, você está apenas repetindo o mesmo discurso batido e equivocado. O socialismo genuíno busca a igualdade de oportunidades e a inclusão de todas as vozes, enquanto o capitalismo perpetua a desigualdade e o domínio de uma minoria sobre a maioria. Sua defesa apaixonada pelo livre mercado e sua preocupação com a diversidade não passam de uma cortina de fumaça para esconder os verdadeiros problemas do capitalismo. Enquanto você insiste em enaltecer a liberdade individual, esquece que essa liberdade é uma farsa para muitos que são explorados e oprimidos sob esse sistema injusto. É hora de abrir os olhos para a realidade e reconhecer que o socialismo oferece uma visão mais inclusiva e verdadeiramente diversa para a sociedade. As perspectivas sobre o papel da religião e da cultura evidenciam as diferenças em relação à liberdade individual e à diversidade em suas filosofias econômicas. Vamos prosseguir para outra questão relevante, a abordagem em relação à desigualdade econômica. Von Mises, você argumenta que a desigualdade é um resultado natural do livre mercado e da liberdade individual. Mas como você responde às críticas de que a desigualdade extrema pode levar à instabilidade social e prejudicar a coesão da sociedade? A desigualdade, em certa medida, é inerente a qualquer sistema econômico. No entanto, o livre mercado também é capaz de proporcionar mobilidade social e oportunidades para aqueles que buscam melhorar suas condições. A desigualdade extrema pode ser uma questão de preocupação, mas a solução não é eliminar a liberdade econômica. O livre mercado pode ser aprimorado com políticas sociais e educacionais para ajudar os menos favorecidos, ao mesmo tempo que incentiva o progresso econômico e a inovação. A desigualdade extrema sob o capitalismo é um dos principais problemas que o socialismo busca resolver. A concentração de riqueza nas mãos de poucos é um sinal claro de exploração e opressão da classe trabalhadora. O socialismo busca criar uma sociedade mais justa, onde a riqueza seja distribuída de forma mais equitativa e as oportunidades sejam acessíveis a todos, independentemente de suas origens. A desigualdade não é necessariamente uma indicação de exploração. O livre mercado recompensa o mérito, a inovação e o esforço individual, o que naturalmente leva a diferenças de riqueza. A liberdade econômica é a melhor maneira de incentivar a busca pela excelência e recompensar aqueles que contribuem significativamente para a sociedade. A desigualdade extrema pode levar à marginalização e à alienação de vastas camadas da sociedade,
criando divisões que prejudicam a coesão social. O socialismo busca evitar a acumulação excessiva de riqueza nas mãos de poucos, garantindo que a prosperidade seja compartilhada e que todos tenham acesso a oportunidades significativas para melhorar suas vidas. Devido à grande repercussão e ao interesse contínuo no debate entre Karl Marx e Ludwig von Mises, vamos continuar com mais algumas questões importantes. Agora, vamos abordar o papel da democracia em seus sistemas econômicos. Marx, você acredita na necessidade de uma transição para o socialismo através da Revolução Proletária. Mas como você responde às preocupações de que essa abordagem pode levar a regimes autoritários e à supressão das liberdades individuais? A Revolução Proletária é vista como um meio necessário para superar o controle da classe dominante e estabelecer uma sociedade socialista. No entanto, é importante distinguir entre o objetivo da revolução e as questões que podem surgir na sua implementação. O socialismo autêntico busca a democratização dos meios de produção e a participação ativa da classe trabalhadora na tomada de decisões. O objetivo é criar um Estado verdadeiramente democrático, onde os interesses da maioria sejam respeitados e onde a opressão seja eliminada. O problema com a abordagem revolucionária é que frequentemente leva à centralização excessiva do poder e ao controle autoritário do Estado. A história tem mostrado que regimes socialistas muitas vezes resultam em governos autoritários e supressão das liberdades individuais. O livre mercado e a democracia política são mais propensos a garantir a proteção dos direitos individuais e evitar a concentração excessiva de poder. É verdade que alguns regimes que se auto-intitularam socialistas ao longo da história se tornaram autoritários. No entanto, isso não é uma representação fiel dos princípios fundamentais do socialismo. O socialismo autêntico busca a descentralização do poder e a participação democrática das massas. É importante aprender com os erros do passado e buscar construir um socialismo verdadeiramente democrático e inclusivo. O problema não está apenas nos regimes que se autodenominam socialistas, mas sim nas falhas inerentes à abordagem revolucionária. A busca por mudanças radicais e a imposição de uma ideologia específica muitas vezes leva à supressão das liberdades individuais. O livre mercado, com sua abordagem gradual e descentralizada, é mais propenso a proteger os direitos individuais e promover uma sociedade mais livre e justa. Sim, mas é claro, as falhas estão na abordagem revolucionária, não é? E o livre mercado, com sua abordagem gradual e descentralizada, é o remédio para todos os problemas sociais, não é mesmo? Que piada! Você ignora convenientemente as inúmeras falhas e injustiças do livre mercado, que perpetua desigualdades, exploração e a concentração de poder nas mãos de uma elite privilegiada. A suposta proteção dos direitos individuais sob o capitalismo é apenas uma cortina de fumaça para esconder a opressão econômica que a maioria enfrenta diariamente. Enquanto você se preocupa com a suposta supressão de liberdade sob o socialismo, esquece que o capitalismo é a própria supressão da liberdade para a maioria dos trabalhadores que são forçados a vender sua força de trabalho para sobreviver. O socialismo genuíno busca empoderar os indivíduos, garantindo igualdade de oportunidades e participação democrática, ao contrário do capitalismo, que concentra o poder nas mãos daqueles que detêm o capital. Enquanto você se agarra à ilusão do livre mercado como o melhor caminho para uma sociedade justa e livre, é hora de reconhecer que o socialismo oferece uma visão mais abrangente e verdadeiramente libertadora para todos os membros da sociedade. As visões sobre a democracia e a abordagem revolucionária destacam novamente as diferenças fundamentais entre seus modelos econômicos. Vamos prosseguir para outra questão relevante, a questão da liberdade de expressão e de imprensa. Von Mises, você valoriza a liberdade individual, incluindo a liberdade de expressão. Mas como você garante que a imprensa sob o sistema capitalista não seja controlada por interesses corporativos e que as vozes dissidentes não sejam silenciadas? A liberdade de expressão e de imprensa é um pilar fundamental do livre mercado e da democracia. Para garantir que a imprensa não seja controlada por interesses corporativos ou governamentais, é essencial que exista uma diversidade de fontes de informação e uma concorrência saudável no setor de mídia. Além disso,
a proteção dos direitos de propriedade e a liberdade de escolha dos consumidores garantem que as vozes dissidentes tenham a oportunidade de serem ouvidas. A liberdade de imprensa sob o capitalismo é frequentemente ilusória, pois a concentração de propriedade dos meios de comunicação nas mãos de poucos magnatas torna difícil para as vozes dissidentes serem ouvidas. O controle dos interesses corporativos sobre a mídia muitas vezes limita o debate público e promove uma visão de mundo que beneficia a classe dominante. O socialismo busca garantir uma imprensa verdadeiramente livre e diversificada, onde todas as vozes possam ser ouvidas. O problema da concentração de propriedade na mídia pode ser abordado através de políticas que promovam a concorrência e a diversidade no setor. O livre mercado, com seu respeito à propriedade privada e aos direitos individuais, oferece mais oportunidades para a diversidade de vozes e a liberdade de expressão. A solução não é controlar a mídia pelo Estado, mas sim garantir um ambiente de mercado mais competitivo e aberto. A concorrência no setor de mídia sob o capitalismo muitas vezes é superficial, pois as grandes corporações ainda dominam o mercado e podem exercer seu poder econômico para controlar a narrativa. Inclusive, esse poder econômico tende a criar laços de corrupção com os políticos, perpetuando assim seus interesses de lucro e alienação. O socialismo busca criar um sistema onde a mídia seja verdadeiramente controlada pelo povo, garantindo a diversidade de opiniões e a liberdade de expressão para todos. Com a continuação do debate, agora vamos abordar a questão da ideologia e da desigualdade nos países que implementaram o neoliberalismo. Von Mises, você é um dos principais defensores do neoliberalismo. Como você responde às críticas de que essa ideologia pode levar a um aumento da desigualdade econômica e social? O neoliberalismo, em sua essência, enfatiza a liberdade econômica e a redução da intervenção estatal na economia. Acredito que a abertura econômica e a liberdade de mercado proporcionam maior crescimento econômico e, em última instância, mais oportunidades para todos. No entanto, é importante destacar que o neoliberalismo não é uma receita para resolver todos os problemas de desigualdade. Em alguns casos, implementações inadequadas ou falta de políticas sociais adequadas podem, de fato, levar a um aumento temporário da desigualdade. No entanto, acredito que, a longo prazo, a liberdade econômica é um caminho para promover maior prosperidade para a sociedade como um todo. O neoliberalismo, na realidade, tem sido um dos principais fatores para o aumento da desigualdade em muitos países. Ao promover políticas de redução de impostos para os mais ricos e a privatização de serviços públicos essenciais, o neoliberalismo beneficia os interesses das elites econômicas em detrimento da maioria da população. A concentração de riqueza nas mãos de poucos leva à marginalização e à pobreza de muitos, criando divisões sociais e econômicas que prejudicam a coesão da sociedade. O aumento da desigualdade não é uma consequência direta do neoliberalismo em si, mas sim de implementações específicas e contextos políticos em que essas políticas foram aplicadas. O neoliberalismo não busca ativamente acentuar a desigualdade, mas sim promover a liberdade econômica e reduzir a interferência estatal na economia. É importante ressaltar que a desigualdade também pode ser mitigada por meio de políticas sociais apropriadas, que podem coexistir com uma economia de mercado livre. O neoliberalismo, em muitos casos, tem resultado em políticas que favorecem os interesses dos mais ricos e poderosos em detrimento dos mais vulneráveis. A falta de regulamentações adequadas e a redução do estado de bem-estar social permitem que os mais ricos acumulem riqueza e poder de forma desproporcional. Isso resulta em uma sociedade cada vez mais desigual, onde poucos desfrutam de privilégios e a maioria luta para sobreviver. As perspectivas sobre o neoliberalismo e a desigualdade ressaltam a complexidade dessa ideologia e suas implicações em diferentes contextos. Vamos prosseguir para outra questão relevante: o papel dos sindicatos e dos direitos trabalhistas nos sistemas econômicos. Marx, você enfatiza a importância dos sindicatos e dos direitos trabalhistas na proteção dos interesses da classe trabalhadora. Como você vê o enfraquecimento dos sindicatos e dos direitos trabalhistas em muitos países atualmente?
O enfraquecimento dos sindicatos e dos direitos trabalhistas é preocupante, pois essas instituições desempenham um papel fundamental na luta por condições de trabalho justas e na proteção dos direitos dos trabalhadores. O capitalismo, com sua busca implacável pelo lucro e pela maximização dos ganhos dos empregadores, frequentemente coloca os trabalhadores em desvantagem. Os sindicatos e os direitos trabalhistas proporcionam uma plataforma para que os trabalhadores se organizem e negociem coletivamente por melhores condições de trabalho, salários dignos e uma distribuição mais equitativa da riqueza. Embora acredite na importância da liberdade de associação e do direito dos trabalhadores de se organizarem, o livre mercado também defende a liberdade contratual entre empregadores e empregados. O enfraquecimento dos sindicatos em alguns países pode ser uma resposta natural a mudanças nas demandas do mercado e às preferências dos trabalhadores. Em muitos casos, os sindicatos têm o desafio de equilibrar seus interesses com a necessidade de manter a competitividade econômica. O enfraquecimento dos sindicatos muitas vezes é resultado das políticas neoliberais que minam os direitos trabalhistas e buscam enfraquecer a capacidade de negociação coletiva dos trabalhadores. O capitalismo frequentemente busca manter uma vantagem sobre os trabalhadores, resultando em condições de trabalho cada vez mais precárias e desiguais. Os sindicatos são essenciais para equilibrar o poder entre empregadores e empregados, garantindo que os trabalhadores tenham uma voz significativa nas decisões que afetam suas vidas. O enfraquecimento dos sindicatos pode ser um resultado natural do avanço tecnológico e das mudanças nas preferências dos trabalhadores. Com a globalização e a economia em constante evolução, os modelos tradicionais de organização do trabalho podem precisar se adaptar. O livre mercado, ao promover a flexibilidade e a inovação, pode resultar em novas formas de emprego e oportunidades para os trabalhadores. Sim, claro, é tudo culpa do avanço tecnológico e das mudanças nas preferências dos trabalhadores. Os sindicatos enfraquecem naturalmente, e o livre mercado, esse salvador supremo, traz novas oportunidades para os trabalhadores, não é mesmo? Você fala em globalização e economia em constante evolução, mas parece esquecer que essas mudanças muitas vezes resultam em exploração desenfreada dos trabalhadores, redução de salários e perda de direitos conquistados com muita luta ao longo dos anos. O livre mercado pode até promover flexibilidade e inovação, mas é também um campo fértil para a precarização do trabalho, a subcontratação e a exploração das pessoas em nome do lucro. Enquanto você defende o livre mercado como a solução para todos os problemas do mercado de trabalho, esquece que ele só beneficia uma minoria privilegiada em detrimento da maioria. O socialismo, ao contrário, busca proteger os direitos dos trabalhadores e garantir condições dignas de trabalho para todos. É hora de parar de romantizar o livre mercado e reconhecer que o socialismo oferece uma visão mais justa e equitativa para os trabalhadores e a sociedade como um todo. Com a continuação do debate, vamos abordar a questão da ideologia como forma de controle e discutir a luta de classes e o conceito de mais-valia. Von Mises, como você vê a ideologia e a forma como ela pode ser usada para controlar as massas? A ideologia, em si, é um conjunto de ideias e valores que molda a visão de mundo das pessoas. Ela pode ser usada tanto para fins benéficos quanto prejudiciais, dependendo de como é aplicada. No entanto, é importante ressaltar que a liberdade de pensamento e expressão são fundamentais em uma sociedade livre. O controle ideológico, seja por parte do Estado ou de grupos poderosos, é uma ameaça à liberdade individual. O livre mercado e a diversidade de ideias permitem que as pessoas tenham autonomia para formar suas próprias convicções, em vez de serem manipuladas por uma única ideologia dominante. A ideologia pode ser usada como uma ferramenta para manter as estruturas de poder dominantes e perpetuar a exploração de classe. Sob o capitalismo, a ideologia da classe dominante é difundida para justificar a desigualdade e a exploração dos trabalhadores. É uma forma de controle que mantém as massas alienadas de sua verdadeira condição e interesse de classe. O socialismo busca desmascarar essas ideologias falsas e promover uma consciência de classe que permita aos trabalhadores lutar por seus direitos e uma sociedade mais justa. A ideologia da classe dominante não é um fenômeno exclusivo do capitalismo.
Ela pode ser encontrada em qualquer sistema político ou econômico. O problema não está na ideologia em si, mas sim em como ela é utilizada para justificar o poder e a exploração. O livre mercado, com sua ênfase na liberdade individual, é uma das melhores formas de combater o controle ideológico, permitindo que as pessoas tenham acesso a diferentes ideias e perspectivas para formar suas próprias opiniões. Sob o capitalismo, a luta de classes é inerente à estrutura econômica. A classe capitalista busca maximizar seus lucros à custa da classe trabalhadora, que é explorada para gerar mais-valia. A mais-valia, conceito desenvolvido por mim, refere-se ao valor excedente produzido pelo trabalho dos trabalhadores além do que é pago em salários. Essa exploração é a base da desigualdade econômica e social sob o capitalismo, criando uma luta constante entre as classes. O socialismo busca eliminar essa exploração, garantindo que os trabalhadores tenham controle sobre o valor que produzem. A mais-valia é um conceito controverso e tem sido objeto de debate. Sob o livre mercado, o valor do trabalho é determinado pela oferta e demanda no mercado de trabalho. O salário reflete a contribuição que cada trabalhador oferece para a produção de bens e serviços. O sistema de preços, coordenado pelo mercado livre, é a melhor forma de determinar o valor de bens e serviços, incluindo o valor do trabalho. O livre mercado não é capaz de garantir uma distribuição justa do valor produzido. A exploração dos trabalhadores pela classe capitalista é um resultado inevitável do sistema capitalista. Sob o socialismo, os meios de produção seriam coletivamente controlados, permitindo que o valor produzido pelo trabalho seja devidamente distribuído para benefício de toda a sociedade, não apenas para uma minoria privilegiada. Entendo suas preocupações, Marx, mas acredito que sua visão do capitalismo como inerentemente explorador pode ser contestada. No livre mercado, a troca voluntária entre indivíduos é a base das transações econômicas. Os salários são determinados pelas preferências e habilidades dos trabalhadores, assim como pela demanda do mercado por seus serviços. Isso não significa que não haja desafios a serem enfrentados, mas sim que a exploração não é uma característica intrínseca do capitalismo. Além disso, é importante reconhecer que o controle coletivo dos meios de produção, como defendido pelo socialismo, também apresenta desafios significativos. A concentração de poder no Estado pode levar a abusos e à supressão das liberdades individuais. A história tem mostrado que regimes socialistas podem resultar em regimes autoritários que não respeitam os direitos e as aspirações individuais. Compreendo suas preocupações em relação ao socialismo, mas é importante esclarecer que o socialismo autêntico busca a descentralização do poder e a participação democrática das massas. A abordagem de controle coletivo não implica necessariamente em um Estado opressor. O socialismo busca eliminar a exploração inerente ao sistema capitalista, permitindo que os trabalhadores tenham um papel ativo na determinação de suas condições de trabalho e na distribuição justa do valor que produzem. Você menciona a troca voluntária como base do livre mercado, mas é fundamental compreender que essa troca nem sempre ocorre em igualdade de condições. O poder de barganha entre empregadores e trabalhadores frequentemente é assimétrico, levando à exploração e a condições desiguais de trabalho. O capitalismo, em sua busca por lucro, muitas vezes coloca os interesses financeiros acima das necessidades humanas básicas. Reconheço que o livre mercado não é perfeito, mas acredito que é uma abordagem mais eficaz para a alocação eficiente dos recursos e a maximização da liberdade individual. O livre mercado promove a concorrência, o que, por sua vez, leva a uma maior eficiência e a uma ampla oferta de bens e serviços, beneficiando a sociedade como um todo. Quanto à questão da desigualdade, é verdade que o livre mercado pode levar a disparidades de renda, mas também oferece oportunidades para o avanço social e econômico. A mobilidade social é possível em uma economia livre, permitindo que os indivíduos alcancem uma melhor condição de vida com base em suas habilidades e esforços. A mobilidade social sob o capitalismo é muitas vezes limitada pelas barreiras impostas pelas desigualdades estruturais.
As oportunidades para o avanço podem ser escassas para os mais pobres e marginalizados. O socialismo busca eliminar essas barreiras, garantindo que todos os indivíduos tenham acesso igualitário a oportunidades significativas para alcançar seu pleno potencial, independentemente de suas origens ou circunstâncias. O socialismo pode buscar a igualdade de oportunidades, mas a questão permanece sobre como garantir efetivamente esse objetivo sem limitar a liberdade individual. O livre mercado, com sua ênfase na liberdade econômica e na propriedade privada, incentiva a inovação e a busca pelo progresso, levando a um desenvolvimento mais dinâmico e sustentável da sociedade. Sim, claro. Como não percebi antes? O livre mercado é o paraíso da liberdade individual, da inovação e do desenvolvimento sustentável, não é mesmo? Que maravilha! Mas espere um momento, você ignora convenientemente que o livre mercado é um terreno fértil para a concentração de poder nas mãos de uma minoria, enquanto a maioria luta para sobreviver e é deixada à mercê das desigualdades. Você fala sobre igualdade de oportunidades, mas sob o capitalismo, as oportunidades são profundamente desiguais, com barreiras econômicas e sociais que limitam o acesso a muitos. O socialismo genuíno busca superar essas desigualdades, garantindo uma distribuição mais equitativa de riqueza e recursos, e possibilitando que todos os indivíduos tenham acesso igualitário às oportunidades econômicas. Enquanto você enaltece a liberdade econômica e a propriedade privada como as chaves para o progresso, esquece que essas mesmas ideias perpetuam as desigualdades e a exploração. O socialismo oferece uma visão mais inclusiva e justa para a sociedade, onde a liberdade individual é verdadeiramente respeitada e onde todos têm a oportunidade de prosperar, não apenas uma elite privilegiada. É hora de abandonar essa fé cega no livre mercado e reconhecer que o socialismo oferece uma visão mais progressista para o futuro da sociedade. As visões sobre o capitalismo, o socialismo e a questão da desigualdade ressaltam as divergências fundamentais entre Marx e von Mises. Vamos prosseguir para outra questão relevante, a relação entre o Estado e o mercado. Como vocês veem o papel do Estado na economia? E como isso se relaciona com a eficiência e o bem-estar da sociedade? O papel do Estado na economia deve ser o de garantir o bem-estar da sociedade, protegendo os direitos dos trabalhadores e promovendo a igualdade econômica. O Estado, sob o socialismo, seria responsável por controlar os meios de produção e garantir que os recursos sejam distribuídos de forma equitativa. Dessa forma, a sociedade pode evitar a exploração e a concentração excessiva de riqueza nas mãos de poucos. O papel do Estado deve ser limitado na economia. O livre mercado, sem a interferência excessiva do governo, é mais eficiente em alocar recursos e satisfazer as necessidades da sociedade. O Estado pode fornecer serviços essenciais, como segurança e justiça, mas, em geral, deve permitir que a liberdade econômica floresça para estimular o empreendedorismo e a inovação. O problema com o livre mercado é que ele muitas vezes falha em atender às necessidades básicas da maioria da população. A busca implacável pelo lucro pode levar a externalidades negativas e à exploração de recursos naturais. O Estado, ao assumir um papel ativo na economia, pode garantir que as necessidades da sociedade sejam atendidas e que a riqueza seja distribuída de forma mais equitativa. O livre mercado, com sua eficiência e adaptabilidade, pode lidar melhor com a escassez e as mudanças na demanda. O Estado, muitas vezes, não é capaz de responder adequadamente a esses desafios, resultando em ineficiências e burocracia. A intervenção estatal na economia pode levar a consequências imprevistas e distorções nos preços, prejudicando o bem-estar geral. Sim, mas é claro, o tão elogiado livre mercado, sempre eficiente e adaptável, certo? Mas não me faça rir. O livre mercado pode ser rápido em responder às mudanças na demanda, mas sua eficiência muitas vezes significa a exploração dos trabalhadores e a busca implacável por lucros, não o bem-estar geral da sociedade. E quanto ao Estado, você parece esquecer que a intervenção estatal pode ser necessária para corrigir as injustiças e desigualdades criadas pelo livre mercado. A burocracia e ineficiência que você tanto critica são muitas vezes resultado da resistência dos poderosos em permitir que o Estado regule seus excessos e proteja os interesses da maioria.
O livre mercado pode até parecer ser a resposta ideal para a escassez e as mudanças na demanda, mas é também a causa raiz de muitos dos problemas que enfrentamos hoje. A busca incessante pelo lucro a qualquer custo leva a práticas predatórias e insustentáveis que prejudicam o meio ambiente e a sociedade como um todo. O socialismo busca equilibrar as forças do mercado com o bem-estar geral da sociedade, garantindo que todos tenham suas necessidades básicas atendidas e que as decisões econômicas sejam tomadas democraticamente, não apenas em benefício de alguns privilegiados. Enquanto você defende cegamente o livre mercado e teme a intervenção estatal, é hora de reconhecer que o socialismo oferece uma visão mais justa e sustentável para o futuro da sociedade. As visões sobre o papel do Estado na economia e suas implicações para a eficiência e o bem-estar da sociedade destacam mais uma vez as diferenças fundamentais nesse debate de filosofias econômicas. Estamos chegando ao fim do nosso debate. Vocês têm alguma outra pergunta ou alguma consideração a fazer? Embora possamos discordar em muitos pontos, devo reconhecer a importância do debate e a riqueza das ideias apresentadas por Marx. Suas preocupações com a desigualdade econômica e a exploração dos trabalhadores são questões legítimas que merecem reflexão e atenção. Embora eu defenda o livre mercado como uma maneira eficaz de promover a prosperidade e a liberdade individual, também reconheço que o sistema econômico ideal ainda é objeto de debate e investigação. Agradeço a oportunidade de participar deste debate e de apresentar as perspectivas do socialismo. O capitalismo, apesar de suas vantagens, tem suas falhas, e é importante enfrentar esses desafios para construir uma sociedade mais justa e igualitária. O socialismo busca eliminar as desigualdades e a exploração inerentes ao sistema capitalista, colocando o foco no bem-estar de toda a sociedade. As ideias de um livre mercado podem ter suas vantagens, mas é fundamental reconhecer que a busca incessante pelo lucro pode muitas vezes deixar para trás aqueles que mais precisam de apoio. O socialismo busca garantir que todos os indivíduos tenham suas necessidades atendidas, promovendo a igualdade de oportunidades e a dignidade humana. Ao longo deste debate, pudemos presenciar uma troca de ideias e argumentos profundamente enriquecedora entre Karl Marx e Ludwig von Mises. Embora ambos os filósofos apresentem visões distintas sobre o funcionamento da economia e o papel do Estado, é inegável que as ideias de Marx oferecem uma reflexão profunda sobre as questões de desigualdade, exploração e justiça social. As preocupações de Marx sobre a desigualdade econômica, a concentração de riqueza nas mãos de poucos e a exploração dos trabalhadores são temas importantes para serem discutidos e enfrentados. Seu apelo por uma sociedade mais igualitária, em que os meios de produção sejam controlados coletivamente para o benefício de todos, é uma perspectiva que continua a inspirar debates e movimentos sociais até os dias atuais. Por outro lado, Ludwig von Mises destacou a importância do livre mercado e da liberdade econômica, acreditando que a alocação de recursos e a busca por lucro são motores fundamentais do progresso. Ele enfatizou a necessidade de limitar a intervenção estatal para permitir que a economia se desenvolva de forma mais eficiente e inovadora. Embora suas ideias sejam divergentes, é inegável que ambos os filósofos contribuíram para o debate sobre os sistemas econômicos e a estrutura da sociedade. As preocupações de Marx sobre a desigualdade e a exploração continuam a ressoar em discussões contemporâneas sobre justiça social e redistribuição de riqueza. Por outro lado, as visões de Mises sobre a liberdade individual e a eficiência do livre mercado também desempenham um papel relevante no contexto econômico atual. Construir uma sociedade mais justa e equitativa requer uma compreensão aprofundada das diversas perspectivas apresentadas por esses e outros pensadores. A troca de ideias e o debate aberto são essenciais para explorar soluções que possam abordar os desafios econômicos e sociais de nosso tempo. À medida que avançamos, é crucial continuar aprendendo com as diferentes correntes de pensamento, buscando caminhos que promovam a prosperidade e o bem-estar de toda a sociedade. A riqueza dessas discussões reside justamente na diversidade de ideias que nos desafiam a criar um futuro mais promissor para todos. Você acaba de ouvir o quadro Paleo Leitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado.